Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Meus irmãos, é motivo de muita alegria estarmos aqui pela primeira vez. Creio que Deus, Ele tem algo marcado para a nossa vida, amém? Aquele que puder, por gentileza, abra suas Bíblias, livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Em nome de Jesus, enquanto os irmãos procuram e encontram, quero louvar a Deus por esta obra, por esse ministério que eu acompanho ali nas redes sociais. E tenho certeza que está sendo bênção de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, o pastor Tito, amém? Glória a Deus, pastor Israel também. Aqui nesta obra tem muitas pessoas conhecidas que a gente já aprendeu a amar. Nosso pastor Juca, amém? Que é nosso amigo lá da obra, sempre está conosco também. Irmã Regina, Deus abençoe. E mais muitos irmãos aqui, meus irmãos. Se a gente for mencionar, vamos esquecer muitos nomes. Mas louvo a Deus pela vida desse ministério. Trago a paz do Senhor do meu pastor Joelson, amém? Para toda a igreja. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. Quantos acharam, digam, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Se a tradução for um pouco diferente, mas o significado final é o mesmo. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 7, diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Amém? Glória a Deus. Uma palavra poderosa da parte de Deus aos nossos corações, bem conhecida, muito pregada, cenário de muitos filmes, séries a respeito da história de Cristo e também tema de muitos louvores. A história da pesca maravilhosa, quem não já ouviu falar? Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, fala que Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E a Bíblia diz que a multidão espremia Jesus de todos os lados para o ouvir, para ouvir a sua palavra, para ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus se aproxima da praia, a Bíblia diz que Jesus observou e viu que na praia tinha 2 barcos encostados, pois os pescadores haviam acabado de pescar. E ele, observando os pescadores, eles estavam lavando as redes. E Jesus entra em um dos barcos
que era o barco de Simão. E disse: afasta um pouco da praia. E em outras traduções está: afasta um pouco da terra. Então Jesus, mandando ele afastar da terra, ele ensinava do barco a multidão que o ouvia. E agora Jesus olha para os discípulos posteriormente, para Simão, e diz: faze-te ao mar alto, ou vai onde as águas são mais profundas, e lançai a rede. Aí Simão diz: a gente trabalhou a noite inteira, a gente não conseguiu pescar nada, mas porque o Senhor falou, mas confiando na tua palavra, eu vou lançar. Então ele lança as redes, e ele pega uma grande quantidade de peixe que o barco não suportava. Ele olhou para os seus amigos, seus companheiros de outros barcos, os chamou para o ajudar a pegar os peixes. E agora eles também encheram os seus barcos a ponto de começarem a afundar. Essa é a história que nós lemos nessa noite. Então eu quero pregar subordinado ao tema, quando Jesus entra no barco. Eu quero pregar subordinado ao tema, quando Jesus entra no barco. Vou falar pela terceira vez. Quando Jesus entra no barco. Nessa noite, nós lemos um texto que fala a respeito do chamado de Jesus, a respeito da convocação de Jesus para com os primeiros discípulos. Ele vai encontrar Simão, que posteriormente muda o nome para Pedro. Ele chama ele e diz que ele agora seria pescador de homens e não mais um pescador de peixes. Mas antes de ele fazer esse chamado para Pedro, para Simão, ele vai operar um milagre e vai ensinar algumas coisas para Simão e para os seus companheiros. E que coisas são essas que Jesus vai ensinar através dessa palavra? Vamos lá. A primeira coisa que nós achamos interessante nesse texto é que quando Simão estava lavando as redes, ou seja, trabalhando, Jesus estava chegando juntamente com a multidão. E a Bíblia diz: enquanto eles lavavam as redes, Jesus via. Mas é interessante, porque quem lava rede não significa que ele abandonou o serviço. Entenda que quem lava a rede significa que ele vai usar aquela rede novamente outro dia. Quem já trabalhou como pedreiro sabe o quão é importante você cuidar das suas ferramentas. Então, se aqueles homens estavam lavando as redes, significava que no outro dia eles iriam voltar para tentar de novo. Então a gente já aprende algo muito poderoso da parte de Deus aqui. Se hoje você não conseguiu, guarde um pouquinho que amanhã você tenta de novo. Se dessa vez não deu certo, se guarde um pouquinho, porque amanhã pode dar certo. Mas não pare da primeira vez, mas não retroceda da primeira vez, porque a gente aprende com essa palavra, que às vezes Ele quer nos ensinar, exatamente nos dias mais difíceis da nossa vida. Jesus vai ensinar a Simão e aqueles que estavam com eles, exatamente nos dias mais improváveis, no dia em que eles não pescaram nada, num dia que eles não pegaram nada. É nesse dia que Jesus vai se direcionar e falar com eles. E nessa noite eu quero dizer para você, talvez seja nos seus momentos mais improváveis que Jesus vai se direcionar a você para revelar alguma coisa poderosa da parte de Deus. Talvez seja nos momentos mais difíceis da sua vida que Ele vai se direcionar a você para operar um milagre. Nessa noite eu vim para te dizer, o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer, mas entenda, não se preocupe se o dia não foi bom, não se preocupe se a colheita não deu certo, não se preocupe se o ano não foi produtivo. Jesus, Ele nos ensina através dessa palavra, que os discípulos não arregaram de primeira, eles lavavam as redes, ou seja, eles estavam dizendo, não deu certo hoje, mas amanhã a gente volta de novo. Mas amanhã a gente tenta de novo. Mas amanhã a gente usa as redes novamente.
Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Então, os discípulos lavavam as redes, porque isso simbolizava que eles iriam voltar para pescar novamente em outro dia. Porém, o que eu acho interessante é que Jesus viu eles lavando as redes. E às vezes a gente chega em momentos e a gente se depara com situações da nossa vida em que parece que Jesus não vê. Mas Jesus sempre vê pessoas que trabalham. E quando Jesus vê Simão e os homens trabalhando e lavando as redes, aí ele diz: e ele entrou num dos barcos, que era o barco de Simão. É porque Jesus, ele não entra em barcos de pessoas preguiçosas. Jesus, ele não entra em barcos de pessoas que cruzam os braços e simplesmente esperam acontecer. Jesus gosta de trabalhar, de fazer a obra na vida de pessoas trabalhadoras. E nessa noite eu quero te perguntar: o que é que você tem feito na obra do Senhor? A gente, meu irmão, às vezes acha que o evangelho é apenas eu cruzar os braços e esperar algo da parte de Deus, como se ele fosse um garçom para mim. Mas eu aprendo com a palavra que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Deus não tem parte com pessoas que não gostem de trabalhar. Você não vai cruzar os braços e esperar vir do céu. Primeiro ele espera que eu e você façamos a nossa parte, e a partir desse momento é que ele começa a entrar no nosso barco. Quer que Jesus entre no teu barco? Comece a fazer alguma coisa, comece a se movimentar. Quer que Jesus entre na tua casa? Comece a fazer alguma coisa. Mas Deus não trabalha, mas Deus não entra em barco de pessoas preguiçosas. Então nessa noite ele te chama à reflexão. Para ele entrar no teu barco, primeiro é necessário você trabalhar, você descruzar os braços e fazer alguma coisa. E a pergunta que eu te faço é: quando Jesus olha para você, ele vê você fazendo o quê? Quando Jesus olha para você, o que é que ele vê você fazendo? Porque tem pessoas, irmão, que só esperam pelos outros. Tem pessoas, irmão, que só esperam os outros fazer, não descruzam os braços, não fazem algo. Tem pessoas que é assim: se fulano não fizer, eu não faço. Se fulano não orar, eu não oro. Se fulano não pregar, eu não prego. Se fulano não for, eu não vou. Se fulano não começar, eu não começo. É puxado pelos outros. Mas a gente aprende nessa palavra que nós precisamos ser trabalhadores, porque a igreja que trabalha é uma igreja que Cristo entra no barco. Quer que Jesus entre na tua casa? Trabalhe, descruze os braços e faça algo para Deus. O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem deixado de fazer? Lave as redes nessa noite. Aí a Bíblia diz que Jesus nem pede permissão. Ele simplesmente vai e entra no barco de Simão. Então o barco de Simão vai ser o cenário principal do milagre de Jesus. Ele entra no barco de Simão. E quando ele entra no barco de Simão, a primeira coisa que ele faz é: Simão, afasta um pouco da terra. E aqui a gente aprende algo poderoso da parte de Deus. Às vezes, para o milagre acontecer na nossa vida, é necessário afastar o barco da terra. Às vezes, para o milagre chegar na minha casa, é necessário afastar o barco da terra. E o que é afastar o barco da terra? Afastar o barco da terra é você sair desse mundinho carnal. É você esquecer um pouco desse mundo físico e se ligar no mundo espiritual. É porque às vezes a gente vem para o culto, a gente vai servir a Deus, mas a nossa mente está em casa, mas a nossa mente está nas preocupações da vida, mas a nossa mente está na terra. Então ele vai dizer: quer que o milagre aconteça? Afasta o barco da terra. E nessa noite eu quero te perguntar: o que é que você tem que fazer para afastar o teu barco da terra?
O que é que falta para Ele operar um milagre na tua vida? Nessa noite Ele quer dizer para você, através dessa palavra: afasta o teu barco da terra, desliga um pouco desse mundo, esquece um pouco os problemas em casa, deixa que as coisas vão acontecer, mas se liga no trono, mas se liga no céu, porque o teu barco Ele quer usar para ser o cenário de milagres e maravilhas na tua vida. Mas uma coisa Ele diz: afasta o teu barco da terra, desliga um pouco desse mundo. É por isso que a igreja, na sua completude, ela nunca vai ser totalmente aceita na sociedade. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não vive de acordo com os preceitos desse mundo. O que é afastar o barco da terra? É você ver a praia, mas você não está na praia. É você ver o mundo, mas você não está no mundo. É por isso que a igreja não é compreendida pelo mundo, porque vai na contramão. O mundo olha e diz: eu não entendo. Mas por quê? Porque a igreja vive no mundo, mas não é do mundo. A igreja passa pelo mundo, mas sabe que tem um lugar preparado esperando por ele. E nessa noite Deus está dizendo para você: afasta o teu barco da terra, afasta o teu barco da terra, afasta o teu barco da terra, porque quando você começar a afastar o barco da terra, o milagre da parte de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Quantos crê nisso? Levante a mão para adorar o nome do Senhor. Jesus pediu que Simão afastasse o barco da terra, mas com um propósito. Você lembra que antes de Jesus entrar no barco, uma multidão o apertava, esperando ouvir a palavra de Deus vindo da boca de Jesus? Sim. Então ele vai dizer: afasta o barco da terra, afasta o barco da praia, porque do barco ele pregava e ensinava a multidão. Aí o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus, ele usou o barco de Simão para falar com as pessoas. Jesus quer usar o teu barco para falar com pessoas. Jesus quer usar o teu barco para alcançar uma multidão. Jesus quer usar a tua vida para chegar até pessoas. Jesus quer usar a tua casa, a tua pregação, a tua voz, o teu chamado. Jesus quer usar você para alcançar vidas. O povo olhava, o povo via o barco de Simão, mas o que chamava a atenção do povo não era o barco, era Jesus que estava no barco. Aí isso aqui é muito forte, muito interessante, porque às vezes a gente se torna, a gente chega em um tão alto nível espiritual, que a gente bate no peito e diz assim: eu sou o cara. Aí a gente olha para o barco de Simão e a gente vê que o que chamava a atenção não era o barco, não era Simão, não era o peixe, não era a praia, mas o que chamava a atenção do barco era Jesus que estava no barco. E nessa noite eu quero te dizer: nunca esqueça que o motivo pelo qual tudo vem acontecendo na sua vida é porque Ele está no barco, é porque Ele está na casa, é porque Ele está na tua vida. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Jesus quer usar o teu barco para ganhar pessoas. Vamos lá. Então Jesus ensinava do barco o povo. Ele começou a ministrar e terminou. E depois que ele terminou, agora ele se dirige para Simão. Então, Simão necessitava de um milagre. Jesus iria fazer um milagre na vida de Simão. Porém, primeiro, ele operou, ele ensinou a multidão, para depois ele operar um milagre na vida do povo. Ou melhor, operar um milagre na vida de Simão. O que é que eu aprendo aqui? É que Simão, por mais que precisasse de milagre, ele esperou até Jesus falar com o povo, para depois o milagre acontecer na vida dele. E o chamado de Deus às vezes requer isso. Às vezes você precisa de algo, mas Deus olha para você e diz: dê a fulano.
Às vezes você precisa de uma palavra, mas Deus diz, vá lá e leve a palavra. Às vezes você precisa de algo, mas Deus usa a sua vida para falar com alguém. Mas somente depois que você começa a ajudar alguém, mas só depois que você deixa Jesus usar o teu barco, aí é que o milagre começa a acontecer na tua vida. Ei, quer que Deus fale com você? Se disponibilize para Deus usar o teu barco. Se disponibilize para Deus operar na tua vida. Se disponibilize para Deus alcançar pessoas através de você, e somente depois disso é que Deus vai tratar com você. Existem casos que Deus trata antes comigo, para depois tratar com os outros, mas existem casos que Deus trata primeiro com outro, através da minha vida, para depois tratar comigo. Você lembra de Jonas? Jonas, Deus usou ele, Deus chamou ele para pregar para Nínive. Jonas se escondeu, Jonas fugiu, mas o que é que a gente aprende? Quando ele voltou em si e pregou para Nínive, Nínive se arrependeu de primeira e voltou para o Senhor. Mas o que é que Deus, ele nos ensina através da sua palavra muito forte? É que depois que Jonas prega para Nínive, Nínive se converte, agora Jonas entra em uma depressão espiritual. Porque ele não queria liberar perdão para o povo de Nínive. Porque Jonas achava que Nínive não era digno do perdão de Deus. Então agora vai ter um confronto espiritual na vida de Jonas. Aí Deus vai ensinar e Deus vai tratar com Jonas. Depois que tratou com Nínive, às vezes Deus trata primeiro com outras pessoas e depois trata com a gente. É porque às vezes Deus opera coisas em nossa vida durante o processo. Às vezes Deus nos prepara durante o processo. Às vezes Deus trabalha na nossa vida durante o processo. E é isso que a gente precisa entender. Porque muitas pessoas, por exemplo, dizem assim: eu só vou quando eu estiver pronto. Eu só me converto quando eu estiver pronto. Eu só vou quando eu estiver preparado. Eu só vou quando eu estiver pronto. Eu ainda não estou. Mas existem casos em que Deus trabalha com a pessoa, em que Deus faz na vida da pessoa durante o processo. Deus usa ele, Deus usa ela, e durante isso Deus vai operando o milagre, Deus vai capacitando, Deus vai dando força, Deus vai multiplicando o peixe, Deus vai fazendo o milagre acontecer, e através da tua vida, Deus alcança multidões. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Quero que você reflita nessa palavra nessa noite. Aí ele diz: Simão, em algumas traduções está, faze-te ao mar alto. Em outras está, vai até as águas mais profundas e lançai as redes. Mas olha que interessante. Pedro não era pescador? Pedro não sabia o que estava fazendo? Pedro passou a noite inteira pescando. Será que ele não tinha passado pelo mar alto? Com certeza. Ele conhecia o mar, ele conhecia o lago, ele conhecia a praia. Porém, naquela noite, as coisas não deram certo. Não saíram do jeito que ele planejou. E escute, isso aqui é para você colocar na sua mente. Não é porque eu tenho experiência com algo que todo dia será um dia bom. Não é porque eu tenho experiência, eu tenho uma longa vida com algo, não é porque eu sei fazer, que todo dia será um dia maravilhoso. Vão existir dias bons e vão existir dias maus. Eu não vim prometer para você um mar de rosas, eu não vim prometer para você um evangelho fácil. Eu vim dizer para você, vai ter dias bons e vai ter dias maus. Vai ter dias que você vai pegar peixe, mas vai ter dias que você vai lançar rede 10 vezes e não vai vir nenhum peixe para você pescar. Mas nessa noite Deus está dizendo para você, mantenha-se firme, mesmo nos dias em que não tiver peixe para você comer. Mantenha-se firme, mesmo nos dias em que não tiver nada para você fazer, mesmo nos dias maus. A Bíblia ela vai mencionar que há dias bons e dias maus. Aí ele diz, e nos dias maus mantende-se firmes e constantes, porque o dia bom, ser fiel é muito bom.
é muito fácil, mas no dia mau, você ir para a igreja, cultuar no dia que você trabalhou, é difícil, é para poucos. E é isso que a gente aprende aqui. O dia mau da vida de Pedro, na vida de Simão, significava que há dias bons e há dias maus, por mais que a experiência dele fizesse com que ele pegasse peixes. Tem dias que não vai dar. Tem dias que as coisas não vão acontecer. Tem dias que as coisas vão sair não do jeito que a gente planejou. Vão dar errado. Mas eu não vim dizer para você que permanecerá errado. Eu vim dizer para você que Jesus tem um milagre preparado para você no teu 2026. Eu quero profetizar na tua vida de olhos abertos que o teu 2026 será um ano de bênçãos, será um ano de pesca, será um ano de pegação de peixes. Nessa noite eu quero te dizer, não é porque o ano começou mal que vai terminar mal. Não é porque o ano começou com poucos peixes que vai terminar com poucos peixes. Não é porque o ano começou de forma ruim que vai terminar ruim. Deus te chamou nessa noite para te dizer: o ano começou sem pesca, o ano começou com desistência, mas vai terminar com bênção, mas vai terminar com coisas boas, mas vai terminar com milagre. Se você crê nisso, levante a mão e adore o nome desse Deus. O teu 2026 será abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Então ele ordenou: lançai as redes no mar alto, no lugar mais fundo. Eu aprendo mais algo da parte de Deus aqui. É que às vezes, para o milagre acontecer no nosso barco, é preciso a gente sair do raso e ir para o mais profundo. Às vezes Deus, Ele quer nos levar para o mar alto. Só que é interessante porque na hora que Jesus manda e diz: faze-te ao mar alto, a primeira coisa que Pedro faz é: a gente pescou a noite inteira e não pegamos nada. O que é isso? Colocou um empecilho. Pedro, ele imaginava: eu procurei a noite inteira, eu sou experiente no que eu faço, eu vou lançar e não vai acontecer nada. Então, mas por causa da tua palavra, eu lançarei. Então, olha só que interessante. Simão, ele pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus diz: vai ao mar alto, mas Pedro não queria ir. Só foi porque Jesus ordenou e ele foi. Então, o evangelho de Cristo é algo que a gente precisa aprender, que às vezes Deus vai nos levar para lugares que nós não queremos ir. Às vezes Deus vai nos levar para pessoas que nós não queremos estar com elas. Às vezes Deus vai fazer coisas em nossa vida que nós não queríamos participar. Mas isso é a beleza do evangelho, é não fazer aquilo que eu quero, é fazer a vontade dele. Simão olhou e disse: eu não quero ir para aquele lugar porque eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas porque Jesus está mandando, eu vou até ali. Nessa noite eu quero te dizer: se prepare para ir para lugares que você não queria estar. Quer viver o centro da vontade de Deus? Se prepare para falar com pessoas que você não queria falar. Se prepare para fazer coisas que você não queria fazer. Se prepare para ir para cantos, lugares, pessoas, frequentar ambientes que você não queria frequentar, mas porque Jesus te ordenou, mas porque Jesus te chamou, você vai, porque quando Ele ordena, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Se Ele te ordenou, se Ele te mandou, somente obedeça e direcione-se para onde Ele quer, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Então ele foi, não por vontade própria, mas porque Jesus ordenou que ele fosse para lançar as redes para pescar. Mas ele foi para o mar alto, e há milagres que só acontecem no mar alto. Há milagres que é necessário eu sair da vida rasa.
Há milagres que é necessário sair dessa vidinha espiritual, de só entrar no culto, sair culto, vir para a igreja, voltar para casa e nada acontece na minha vida. E o que é que Deus te chama nessa noite para fazer? Ei, vai continuar nessa vida espiritual rasa até quando? Vai continuar nessa vida espiritual longe de Deus até quando? Ele te chama nessa noite a ir mais fundo, a ir para o novo nível, a ir para o novo nível espiritual. Ah, mas eu já estou muito alto. Ele te convida a ir mais fundo. Ah, mas eu já tenho experiência. Mas ele te convida, vai mais para dentro, vai mais fundo, vai para o mar alto, porque é lá que eu quero operar o milagre. E eu quero te perguntar, qual é o teu nível espiritual nessa noite? Deus quer te levar mais fundo. Deus quer te levar a um novo nível, a uma nova dimensão, a um novo ser. Deus quer te levar para um novo nível de ser crente, meu irmão. E existem milagres que só chegam na minha casa quando eu saio do meu lugar raso e vou para um lugar mais fundo. Isso aqui é para você entender. Então, no mar alto, Jesus opera um milagre. Ele diz, lança as redes. Quando eles lançaram, a rede veio cheia de peixes. Olha só que cena maravilhosa. Pescaram a noite inteira e não pegaram um peixe. Mas não era experiente? Mas não tinha experiência? Mas com um falar de Jesus, mas com uma ordenança de Jesus, as coisas aconteceram. É porque a experiência humana, ela jamais vai superar a vontade de Deus. É que a experiência humana, ela jamais vai ser maior do que a vontade de Deus. Aí nessa hora eu lembro daquela palavra, que os seus pensamentos são maiores do que os meus pensamentos, que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, que aquilo que Deus faz na nossa vida é maior do que aquilo que a gente imagina. Então, às vezes, a gente traça uma meta, a gente traça algo, a gente tem algo como propósito na nossa vida, mas o que Deus tem para operar é ainda maior do que aquilo que a gente imagina. E quando Pedro, e quando Simão, e quando os outros que estavam com eles lançaram a rede, simplesmente pela sua força, simplesmente pela sua experiência, não pegaram nada. Mas quando foram de acordo com a vontade de Cristo, aí a pesca foi maravilhosa. Por quê? Porque quando vamos na direção de Deus, as coisas são melhores do que quando nós vamos com a nossa força, com o nosso eu, com o nosso braço, com o eu sou, com o eu tenho, com o eu posso. Jesus quer mostrar para você nessa noite, através dessa palavra, que o milagre verdadeiro e o milagre maior é quando eu deixo Ele tomar conta da minha vida e fazer da minha vida o querer dEle. As coisas acontecem. Chegue em um nível espiritual de falar igual Paulo falou, onde ele dizia assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele não fazia mais as suas vontades, ele não fazia mais o que ele queria, ele não andava mais por onde queria, ele não pregava mais o que ele queria, porque o próprio Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo não fazia o que queria, não falava o que queria, não se vestia como queria, ele fazia a vontade de Jesus. Então nessa noite, a palavra de Deus para a tua vida é, deixa Jesus tomar conta da tua vida, deixa Jesus tomar as rédeas da tua vida, deixa Jesus fazer o que quer na tua vida, deixa Ele tomar conta da tua família, deixa Ele tomar conta da tua casa, deixa Ele tomar conta da tua vida e levar você para onde Ele desejar. Quem está entendendo a palavra nessa noite? O milagre aconteceu. O milagre vai acontecer. Você crê? O milagre aconteceu na vida de Simão e daqueles que estavam com eles. Mas olha só algo interessante. Quando eles pegavam, quando eles traziam os peixes, o barco não suportou a quantidade de peixes que eles pegaram. E agora eles chamaram outras pessoas para o ajudar, porque o barco deles não suportava.
E a gente aprende algo poderoso aqui. Simão sabia da sua capacidade e até onde ele ia. Talvez se fosse eu, ou se fosse você, a gente dizia assim, eu vou pegar tudinho, vou encher o barco de peixe e não vou dividir com ninguém. Mas existem bênçãos na nossa vida que a gente tem e fica para a gente. Mas tem outras bênçãos que a gente recebe da parte de Deus e a gente precisa compartilhar. Toma. Deus me deu, mas é para você também. Deus me deu, mas é para compartilhar também. Deus me deu, mas é para fazer um culto em ação de graça. Deus me deu, mas eu tenho que mostrar. Deus me deu, mas Deus quer mostrar para mais alguém. Mas Deus quer multiplicar essa bênção para a vida de outras pessoas. Pedro sabia da sua capacidade e que o seu barco não suportava a grande quantidade de peixe. Você crê que um milagre vai acontecer na tua vida e que o seu barco não vai suportar e vai começar a transbordar? Porque o que é transbordar? Às vezes a gente diz, enche-me Deus até transbordar. O que é encher até transbordar? É quando eu não suporto mais de tanto que eu tenho e agora começo a dividir com outra pessoa. Faça um teste. Ande com uma pessoa espiritual e veja o quanto a sua vida vai mudar. O que é isso? Transbordando. O que ele tem, eu pego um pouquinho. E nessa noite, Deus nos fala através da sua palavra. Não carregue a sua bênção sozinho. Divida com alguém. Mostre para alguém. Leve para outra pessoa. Compartilhe com mais alguém. Se Deus fez na sua vida, Ele quer te usar para fazer na vida de alguém. Você foi curado para curar outras pessoas. Deus fez na tua vida para fazer em outros também. Deus operou, você passou pelo processo, mas talvez no futuro alguém passará pelo mesmo processo que você está passando agora. Então isso que você está passando é experiência para lá na frente você ir até o barco de alguém e dizer, eu já passei por isso, toma um pouco de peixe também. Aleluia, isso aqui é muito forte, porque às vezes Deus faz em nós, para depois Ele cumprir na vida de alguém. E por último, para terminar, Ele compartilhou a sua bênção, o seu milagre com os outros. Mas agora, quando a bênção chegou, quando o milagre chegou, quando os peixes chegaram, por mais que ele dividiu com outros barcos, os barcos quase chegaram ao ponto de afundar. Verso 7. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E aqui eu fecho a Bíblia. Nós estamos em um profetizando 2026. E eu quero te dizer nessa noite, o teu 2026 só depende de você. Deus vai operar o milagre mediante a atitude que eu tenho para com Ele. Deus, Ele vai operar o milagre de acordo com o tamanho da minha fé, com o tamanho da minha obediência, com aquilo que eu faço para com Deus. Nessa noite Ele está te chamando à reflexão. Você quer um 2026 abençoado, mas o que você está disposto a fazer? Mas onde você está disposto a ir? Mas o que é que você está disposto a abandonar, a deixar, para que o milagre de Deus aconteça no teu 2026? Você tem metas para esse ano, assim como eu tenho. Porque no primeiro dia do ano eu tracei algumas metas e disse, Deus, é isso que eu quero para esse ano. Mas quando a gente traça uma meta, Deus, Ele requer de nós algo. Deus, Ele requer de nós uma atitude. Deus, Ele requer de nós uma posição. Então nessa noite Ele te chama a reflexão. Você quer que Deus faça? Quero. Deus quer fazer. Agora requer de você deixar Ele tomar conta do teu barco, tomar conta da tua vida, tomar as rédeas da tua vida, porque Ele quer usar o teu barco de uma forma tão poderosa que o barco não vai suportar. Vai ter que dividir com mais alguém. Quem entendeu a palavra nessa noite? Eu quero que você guarde essa palavra e que você medite nela. E que, se possível, você chegue na sua casa e fique martelando ela na cabeça. Mas entenda,
Jesus quer operar o milagre no teu 2026, mas é preciso você tomar uma posição. É preciso você deixar Ele tomar conta inteiramente da tua vida. É necessário isso para que o milagre aconteça. Não cruze os braços e espere Deus fazer. Faça a sua parte. Para terminar, se tem algo que eu aprendi com Deus na minha vida de crente, é que Deus ele só opera algo quando eu não consigo mais fazer nada. Enquanto eu consigo ir no médico, Ele não vai me curar. Enquanto eu consigo fazer alguma coisa, Ele não vai fazer. Enquanto eu posso procurar uma porta de emprego, Ele não vai abrir. Enquanto a gente tem recursos para fazer alguma coisa, Ele não vai colocar a mão. Mas quando Ele olhar para mim, mas quando Ele olhar para você e dizer as forças dele acabou, o recurso acabou, não tem mais como Ele fazer nada, aí é que Ele vai colocar a mão e dizer, agora sou eu que entro no negócio. E nessa noite Ele está dizendo para você, se está ao teu alcance, faça. Se está ao teu alcance, faça. Mas se fugiu do teu alcance, se prepare, porque Deus vai entrar nesse negócio para operar um milagre no teu 2026. E creia que o teu 2026 será um 2026 de bênção, será um ano de maravilha, será um ano de milagre, será um ano de cura, será um ano de coisas boas da parte de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de nos ouvir. Que Deus possa vos abençoar. Pastor Tito, muito obrigado pela confiança em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa vos abençoar. Esteja orando pela gente, nós estaremos orando por vocês. Esqueci nessa noite de apresentar, eu estou aqui com a minha esposa e com o meu filho. Amém? Não falei no início, mas estou falando agora. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus está no barco. Talvez essa noite falando com pescadores, como a palavra diz, profissionais que sabem das coisas do mar, mas que nessa noite Deus tem chamado a cada um de nós para entender